Olá, pessoal. Dando continuação ao nosso estudo do cálculo diferencial, a gente vai continuar no item J da questão 4 da seção 2.1, né? A gente quer o domínio e esboçar o gráfico, né? A gente tem agora uma função sentença no item J. Essa função g de x ela é x quando x for menor ou igual do que 2 e ela será 3 quando x for maior do que 2. Primeira coisa que a gente vai encontrar é o domínio. Olha só, x menor ou igual que 2 é esse domínio aqui, ó. Você vai, como os valores são menores ou igual que 2, então você vai pegar de menos infinito até o 2. Como é menor ou igual, né, por causa do igual, o 2 é fechado. Então, parte do domínio é esse conjunto. União com a outra parte, em que g está definida. No caso que g é igual a 3. X maior do que 2. Se x é maior do que 2, quer dizer que a direita do 2 vai para mais infinito. Aqui, ó, o outro lado é mais infinito. E vai começar do 2, mas como é maior do que 2, vai começar do 2 aberto. 2. Então vai ser de 2 a mais infinito. Veja só, menos infinito até o 2, fechado, inclui o 2. Depois de 2 aberto até mais infinito. Isso aqui é exatamente a reta real, os reais. Então, juntando esses dois, vamos dizer, esses dois pedaços dos números reais, a gente tem os reais. Dessa forma, o domínio dessa função são os números reais. Agora, para fazer o gráfico, a gente tem que saber quais são as funções que são definidas, que é um x e um 3. Por enquanto tá legal, porque o x é o quê? É a função g de x igual a x, nesse caso, quando x for menor ou igual do que 2. Então, a gente tem aqui uma reta, né? Mas como está definido para x menor ou igual do que 2, então a gente vai ter um segmento de reta. Vamos fazer esse gráfico? Veja, eu coloquei aqui o plano cartesiano, né? X, Y, os pontos. Aí, para x menor ou igual do que 2, a gente faz o gráfico g de x igual a x, que é uma reta. No caso, será um segmento de reta. Então, o 2, ele está definido. Então, x igual a 2. G de 2 é 2. Então, quando o x for 2, o y será 2. Exatamente aqui. Aí, a gente tem que pegar valores, né? X é menor ou igual do que 2, então a gente tem que pegar valores que sejam menor do que 2. Peguei o igual, agora eu posso pegar menor. X igual a 1. Quando x for 1, g de 1 será igual a x, que é 1. Então, a gente vai ter o ponto 1 e 1. Dessa forma, esse gráfico aqui, vou colocar ele preto, ele vai ser essa, esse segmento de reta aqui, incluindo, né, incluindo o ponto 2, ok? Aí agora a gente tem g de x igual a 3, né? X maior do que 2. Então, para valores aqui, ó, maior do que 2, g de x é igual a 3. Então, todos os valores que você colocar, digamos 3, você vai ter esse ponto aqui, ó. Eita, esse aqui não, né? O que está próximo do 3, aqui, ó. Segmento de 3 é esse. A gente vai ter esse ponto aqui, ó. Quando o x for 3, a gente vai ter esse ponto. Como a gente viu, isso é uma função constante. Como está definido para x maior do que 2, então vai começar aqui do 2 e vai até o infinito. Ah, mas não está definido em 2. Se não está definido em 2, o 2 aqui é aberto. Ou você faz uma bolinha aberta, ou faz uma bolinha aberta, para garantir, né? Essa bolinha aberta significa que o ponto não está definido, né? Porque quando x é igual a 2, a função que predomina é g de x igual a x, que é o menor ou igual. Ok? Então está feito o gráfico, né? Lembrando que essa g de x igual a 3 é uma função constante que a gente viu na aula passada. Por isso que eu já coloquei aqui, ó. Todos os valores que você atribui maior do que 2, o resultado vai ser sempre 3. Então esse é o gráfico. A gente tem o gráfico aqui para menor ou igual do que 2 e aqui maior ou igual do que 2. E esse é o gráfico da função g. E o domínio
são todos reais. Temos agora o item L. f de x será 2x, se x for menor ou igual do que menos 1, e f de x será menos x mais 1, se o x for maior do que menos 1. Primeira coisa que a gente faz é o domínio, né? Se você consegue ver aqui que o domínio é os números reais, beleza, coloca o domínio os números reais. Se você não consegue ver isso ainda, né, aí você faz a análise. X menor ou igual do que menos 1. Quer dizer que x está à esquerda de menos 1 à vontade, né? Menor ou igual, todos os valores menor ou igual do que menos 1. Então vai ser de menos infinito, né, até o menos 1. Menos 1 fechado ou aberto? Fechado por causa do sinal de igual. É menor ou igual, fechado. Essa é a parte de cima. E a parte de baixo está dizendo que o x é maior do que menos 1. Se é maior do que menos 1, então vai para a direita de menos 1, né? Vamos dizer, à vontade. Ou seja, para mais infinito. E começa onde? Começa em menos 1. Menos 1, como é maior, menos 1 é aberto. Então, a união desses dois. Veja só, eu venho de menos infinito e vou até menos 1, incluindo menos 1. Depois eu pego de menos 1 aberto, não incluindo menos 1, ou seja, todos os pontos à direita de menos 1, e vou até mais infinito. Isso aqui é exatamente os números reais, sem nenhum, que a gente chama sem nenhum buraco, né? Não tem buraco ou descontinuidade. Então, a gente tem que o domínio dessa função é os números reais. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra, dividir em duas. A primeira vai ser f de x igual a 2x, mas isso acontece para x menor ou igual do que menos 1, e a segunda vai ser a de baixo. Que função é essa? É uma reta. Então, novamente, a gente trata ela como uma reta. Então, veja só, se ela é uma reta, basta 2 pontos para a gente fazer ela. Então, vamos pegar valores menor ou igual do que menos 1. Primeiro valor, obviamente, x igual a menos 1. Né? Menos 1. Aí a gente vai ter f de menos 1 igual a 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Então, eu vou ter o ponto menos 1 e menos 2. Aí, o segundo valor tem que ser menor do que menos 1. Menos 1 já foi. Menor do que menos 1 pode ser menos 2. X igual a menos 2. Né? F de menos 2 é igual a 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4. Mais com menos, menos. Então, eu vou ter o ponto menos 1 e menos 2. Menos 1 e menos 2. Tan, tan, tan. Menos 1, menos 2 aqui. Aqui. E o ponto menos 2 e menos 4. Ponto menos 2 e menos 4. Exatamente aqui. Pronto. Então, nosso primeiro gráfico, né? Nosso primeiro, não. Parte do gráfico da nossa função, né? A parte em que x é menor ou igual do que menos 1. Ela vai sair desse ponto menos 1, menos 2, né? Incluindo. E vai ter esse comportamento. Aí agora a gente faz a segunda, que é, vou colocar aqui de azul, f de x igual a menos x mais 1, né? Nesse caso, x ele tem que ser maior do que 1. Essa reta, só uma análise, né? Essa reta aqui, ela poderia ser definida nos reais, mas ela está definida só para x maior do que 1. Então é interessante a gente fazer o ponto x igual a 1, mas só que ele vai ser aberto. Né? Isso acontece porque faria sentido colocar x igual a 1 aqui se não fosse a restrição. Então a gente faz ó, x igual a 1 para colocar o ponto aberto. Né? Só porque a reta poderia ser definida em todos os reais. Então, quando você faz x igual a 1, vai ter menos 1 mais 1. Isso dá zero. Então, quando x é 1, y é zero. Você coloca o ponto 1 e 0. Qual é o ponto em que x é 1 e y é zero? Exatamente isso aqui. Ó. Só que ele vai ser aberto. Coloquei 1, não foi, né? 1 não, é menos 1. Só corrigindo aqui, ó. Volta, 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 volta aqui. Menos 1. Aí aqui fica
menos um. Pronto. Aí agora paga isso aqui. Menos 2. Pronto, agora faz sentido. Pronto. Só repetindo. Ó. A função está definida para x maior do que menos um. Que escrevi 1. Menos um. Então, quando o x for maior do que menos um, a gente vai usar o ponto menos um, mas coloca ele aberto. Então, quando x for menos um, tá errado de novo, né? Quando o x for menos um, a gente vai ter o quê? Menos x, vai ficar menos um, mais um. Menos um dá um, um mais um, 2, né? Então, a gente tem o ponto menos um e 2. Menos um e 2. X é menos um e y é 2, então vai ser lá em cima. Só que esse ponto aqui, ele é aberto. Eu vou colocar ele em azul, que ele representa a segunda função, ele é aberto. Pronto. Aí o segundo ponto, a gente faz qualquer número que seja maior do que menos um. Vou pegar o zero. É bom zero. F de zero é igual a menos zero mais um. Menos zero mais um dá um. Então a gente vai ter o ponto zero e um. Zero e um fica exatamente aqui. Né? Posso pintar ele. Pronto. Então a gente vai ter esse comportamento aqui, ó, para a reta. O que faz sentido, né? Porque a primeira, ela tem um coeficiente positivo né? Tem um coeficiente positivo, então ela tem esse comportamento positivo, crescente. E a segunda tem um coeficiente negativo, então ela tem um comportamento negativo. A segunda tem um coeficiente linear igual a um, então ela toca no ponto um. Então faz sentido. Então esse é o gráfico da nossa função. Pronto, então a função sentença é isso. Você tem uma função que tem duas sentenças, pode ser três, quatro, pode ser até várias sentenças. Aí você faz por partes, né? Você faz o gráfico de um pedaço, num certo domínio, do outro pedaço e sai juntando, né? Pode ver que a primeira função está aqui, ó, definida nesse domínio, aqui para cá, e a outra nesse domínio, né? Logo, a função completa é definida nos reais. Então, na próxima, a gente continua e começa a parte de função em módulo, né? Em que a imagem está em um módulo.